Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode achar também pelo Robson Cidadão, faz a sua inscrição, como também no Spotify com o mesmo nome, Robson Cidadão, para você acompanhar nosso podcast. E ainda chegando ao portal Congresso em Foco, a TVT São Paulo e retransmissoras e demais parceiros que retransmitem, né, distribuem esse conteúdo do nosso programa. Hoje vamos conversar, estou aqui em Brasília, ele está lá em São Paulo, né? Vamos conversar com o professor de Antropologia da Universidade Federal de São Carlos, o professor Piero Lerner. Ele é professor titular desta cadeira de Antropologia e conosco vai falar a respeito de um tema muito importante, que é a relação dos militares com a política, falar sobre a questão da anistia, né, que estão tentando levantar mais uma vez essa bola, mais diante de uma falsa equivalência com o passado, e também falar sobre o 8 de janeiro e o seu significado. Professor Piero, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Oi, Robson, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito, professor. Eu inicio a entrevista já falando um pouquinho sobre a anistia antes de entrarmos nos outros dois temas, porque vale a pena a gente destacar essa discussão, já que muita gente está tentando confundir a cabeça das pessoas quando pede anistia para aqueles que atentaram contra a democracia, contra as instituições democráticas no Brasil e o Estado democrático de direito. Então, eu gostaria que o senhor iniciasse a nossa entrevista, professor, falando sobre o que é a anistia e o significado da anistia. Bom, acho que tem dois pontos aí que a gente pode considerar, né? Dois pontos que eu acho que estão ligados, mas são independentes, né, em relação à memória do que significa a anistia. Um, em relação ao processo que aconteceu em 1979, né, depois da ditadura aqui, que foi, vamos dizer assim, vendido, né, como se fosse parte vamos dizer assim, do processo de abertura como um benefício, né, as pessoas que estavam exiladas, presas, enfim, torturadas, etc. E tal, como se estivesse passando uma borracha só em relação, né, a isso, mas, no fundo, né, o que se visava anistiar eram os crimes cometidos pelos próprios agentes de Estado, uma vez que, vamos dizer assim, todo o pessoal que tinha atentado contra o regime militar, legitimamente ou não, eu não vou entrar nesse mérito agora, já tinha sido punido por isso. Então, assim, uma anistia em cima de uma punição que já tinha sido cumprida não tem sentido algum. Acontece que o que está acontecendo agora, né, é a mobilização dessa memória é como se fosse, assim, vamos dizer assim, uma espécie de compensação de uma coisa que já tinha sido concedida ao campo da esquerda no passado, né? Então, dizendo assim, vocês tiveram esse benefício, agora é meio a nossa vez, porque esse é, vamos dizer assim, o grande acordo brasileiro que sempre ocorreu em todos os tempos. Enfim, a gente passa uma borracha no passado, bola para frente, etc. e tal, o jeitinho. Não pune ninguém, né? E, na verdade, ele fica numa situação onde não se apura, não se pune, e o crime se repete, como é o que aconteceu ao longo desse período do governo Bolsonaro, culminando com o 8 de janeiro. Exatamente, mas assim, um agravante em relação a isso, né? É de que no outro caso, quer dizer, isso dobra a aposta de que a esquerda, na verdade, é sempre o problema da coisa. Quando não é, entendeu? Ela já tinha sido punida no passado, já tinha sido jogada para a clandestinidade, já tinha sido impedida de ter representação política, enfim, e tudo que aconteceu é em função dos constrangimentos gerados a partir de 64, né? Porque até então era
sempre dentro da via democrática que se tentava fazer, vamos dizer assim, o programa da esquerda, né? Nunca a gente teve no Brasil, de fato, né, uma esquerda que tentasse uma insurgência em relação ao poder por vias alternativas, isso pelo menos nunca, até a própria repressão se instalar durante o regime militar. Então, essa ideia de que se anistiou quem já estava preso é uma ideia problemática. Mas veja, era uma situação em 79, onde não se tinha muita alternativa e tudo bem, se aceitou esse acordo, né? Enfim, a esquerda topou isso também, através do pouco de representação que ela tinha, e assim foi o erro constituído lá. A gente pode pensar sobre isso até em outro contexto, mas, enfim, foi, de fato, um erro, porque, veja, esse negócio perpetuou. Agora, a outra coisa é a direita fazer, como ela tem costumado a fazer, o sequestro dessa pauta para ela, entendeu? E abduzir esse tema como se isso fosse uma questão equivalente com a do passado, quando não é. Porque, Estamos, então, diante de uma falsa equivalência, né? Que a extrema-direita, aliada a setores da direita, estão querendo se fazerem de vítima, quando, na verdade, houve um ataque orquestrado e que foi construído ao longo de todo o governo Bolsonaro, né? exato, e quando eles estavam no poder, eles não estavam fora do poder, eles não tinham sido punidos por nada, eles perderam uma eleição, enfim, regra do jogo. Enfim, se eles não quisessem aceitar o jogo, o Bolsonaro que se retirasse da eleição e tentasse fazer a revolução dele, mas ele aceitou participar da eleição, acusando a eleição de fraudada. Enfim, se você sabe que um jogo está fraudado, você não participa dele, concorda? E ainda Então, tem o assim, seguinte, né? É interessante dizer que só foi fraudado o voto de presidente, né? Os demais, o próprio Congresso, que foi eleito com a maioria da direita para a extrema-direita, não houve fraude, né? A vida toda, aliás, que ele foi eleito por urnas eletrônicas, né? Também não existiu fraude, só agora, né? veja bem, considere isso como uma evidência do tipo da estratégia de ladrão que grita pega ladrão, que o Bolsonaro emula, tá? Porque se você pega, por exemplo, o resultado das eleições de 2018, tá? Que foi uma eleição em que o famoso elemento surpresa, o Brasil deu a guinada à direita, etc. e tal, né? Bom, primeiro, né? Aí a gente tem um certo indício de fraude, no outro sentido, né? Que foi, evidentemente, o alijamento do Lula das eleições por um processo completamente fajuto, né? O que foi chancelado pelo STF, inclusive, né? Enfim, com tweet, com tudo. Então, enfim, a fraude começou ali. É bom se lembrar que até abril de 2018, o Lula estava com 40% nas intenções e o Bolsonaro não passava de um teto. Foi só quando você tira o Lula que você pavimenta o caminho do Bolsonaro para ganhar a eleição. Mas aí acontece Exatamente. essa coisa absolutamente curiosa, né? Ele já começa a declarar, o Bolsonaro, né, fraude na eleição, quando, na verdade, quem poderia ter feito isso era o PT, mas acabou não fazendo por uma série de razões. O Bolsonaro começa a alegar fraude na eleição, assim, 2 dias depois do resultado do primeiro turno. Agora, quando você olha o resultado das urnas, eu não estou falando nem da de presidente, você começa a pegar aqueles vários elementos surpresas, tipo, por exemplo, a eleição do Witzel, no Rio de Janeiro. O cara que estava em quinto lugar ali, de repente, chega. Mas, assim, mais elementos surpresas que são absolutamente estranhos, como, por exemplo, assim, um monte de candidatos ao Senado que duplicaram o voto da direita, né? Porque era eleição para 2 senadores em Isso. 2018, né? O que era de se esperar em eleição de 2 senadores? Que entrasse um do campo da direita e o segundo colocado fosse o senador ligado ao campo da esquerda, como, por exemplo,
o caso do Requião, lá no Paraná, que estava na pesquisa de véspera, né, em primeiro lugar, e de repente ele fica em quinto lugar e se elege um desconhecido lá, que é o candidato Oriovisto, lá enfim, eu não lembro exatamente qual era o Isso. partido dele, mas é aquele partido, enfim, que depois patrocinou até a coisa do Moro, ele era ligado à Lava Jato, etc. e tal. Bom, e com esse pequeno detalhe, né, de que é a empresa da família dele que fabrica as urnas eletrônicas, né, a Positivo Informática, né? Agora, veja bem, todos esses candidatos ao Senado, eu fiz a conta, entendeu? Eu e colegas, assim, foram mais de 14 eleições com elementos surpresas, todas do campo da direita. Então, assim, se alguém tinha que desconfiar de fraude no sistema de urna, era o campo da esquerda, não o da direita. Então, essa sempre foi uma estratégia do Bolsonaro de ladrão que grita pega ladrão, entendeu? Quer dizer, não tinha Acusar o consistência, outro daquilo que ele mesmo faz, né? mas não tinha consistência nenhuma na acusação dele. Ela sempre foi feita para desestabilizar o jogo e impedir a esquerda de assumir, vamos dizer assim, o contradiscurso que poderia causar algum problema eleitoral para ele, né? Porque a gente já sabe dos 1000 problemas que aconteceram na eleição de 2018, né? Impulsionamento ilegal de mensagens em rede Os social, disparos em massa pelo WhatsApp, né? e tudo isso, todos esses inquéritos que ficaram absolutamente abafados na época, enfim, né, a própria prisão do Lula, e o Bolsonaro entra, com todo mundo avalizando essa eleição absolutamente estranha, né, onde o campo da direita faturou absolutamente tudo, apesar do Haddad ter tido uma votação expressiva e a própria esquerda não está morta, como se viu, mas, de repente, todo o Congresso ele acaba com uma composição esquisita, entendeu? E tudo bem, isso foi normalizado, né? Aí, em 2020, 2021, o Bolsonaro volta com a carga toda em cima desse discurso, de maneira coincidente a reabilitação política do Lula, em função, enfim, de 1000 questões que estavam sendo colocadas ali, inclusive da falência da própria Lava Jato. Então, eu acho assim, só para completar isso em relação à Sim. anistia, porque ela é, na verdade, estruturalmente, um discurso que é muito parecido com esse do Bolsonaro, entendeu? É um discurso onde o culpado está pedindo, vamos dizer assim, uma coisa quando ele próprio, entendeu? Não foi punido em relação a isso. Então, é uma punição que ainda não existiu, de fato, né? A gente está começando a ver ela acontecer. O processo está começando a acontecer. A gente não pode dizer que ele já decorreu, como foi o caso do que aconteceu durante a ditadura militar, que as pessoas já tinham sido punidas, os crimes já tinham. Então, a anistia foi para um setor, entendeu? Bom, esse é um lado. Praticamente para criar condições até das pessoas que estavam banidas, né, exiladas, estavam fora do Brasil, né, porque se voltassem poderiam ser mortas, assassinadas. Seria a forma de criar condições legais para que as pessoas pudessem voltar, né, e tentar conviver novamente dentro do seu próprio país, né, quando a democracia foi usurpada pelos militares e instaurado o regime ditatorial, né? Claro, e esse é um lado. E o outro, que é, enfim, talvez também plausível da gente se ver, é como esse pessoal também faz a emulação, né, de uma cópia do que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, no Capitólio e tal. Então, eles realmente acham que a gente tem que ter um processo aqui que é uma espécie de clonagem daquilo que tem acontecido lá. E eles E, aliás, no caso dos Estados Unidos, houve um processo duro, punição dura, essas pessoas que
invadiram e praticaram, digamos assim, fizeram 8 de janeiro lá nos Estados Unidos, mas como não houve nenhum freio a Donald Trump, ele acabou voltando também ao poder dos Estados Unidos, e um dos primeiros atos dele foi justamente anistiar, né, vamos dizer assim, mas na verdade dar o perdão presidencial a essas pessoas que cometeram crimes diversos, né, inclusive para além do próprio 6 de janeiro de lá, né, da invasão do Capitólio, e lá, inclusive, pessoas morreram, né, nessa tragédia. Não, que foi um absurdo completo, porque o Trump estava lá na cena do crime, entendeu? Quer dizer, não dá para entender direito como que eles foram tão lenientes com esse caso, mas como aqui se espera, ou pelo menos algumas pessoas esperam que a gente seja uma espécie de sei lá eu, de, de simulacro do que é os Estados Unidos, porque desejam que aqui seja uma espécie de cópia da Disneyland, entendeu? Então eles acham que realmente tudo que acontece lá tem que acontecer aqui de maneira parecida. Então eu acho que tem um pouco esse registro operando também, embora eu veja distinções muito claras entre o 6 de janeiro e o 8 de janeiro. Foi Sem exatamente dúvida. isso. E aí eu gostaria, né, depois de termos compartilhado com quem nos acompanha, né, essa diferença, né, e a falsa equivalência que tentam fazer entre a anistia do passado e a anistia de agora, por parte da extrema-direita, que inclusive tenta incluir no meio dessa história, tenta se colocar um jabuti aí para anistiar, para isentar Bolsonaro de todos os crimes cometidos por ele, né, que é outro absurdo. Né? Mas, como já esclarecemos ao pessoal sobre a anistia, eu gostaria de entrar no 8 de janeiro, que está ligado também a esse tema da anistia, e na sequência a gente fala um pouquinho a respeito desse desejo, inclusive, dos militares, né, de sempre estarem presentes de alguma forma, participando da política e do governo brasileiro, seja de forma, entre aspas, democrática ou ditatorial, ou através de golpes, né, como até a própria República foi fundada por um golpe militar, né, a saída do Império para a República. Tanto que o primeiro presidente, né, foi o presidente militar. Mas eu gostaria de te perguntar, professor Piero, você como pesquisador, antropólogo, professor titulado na antropologia na Universidade Federal de São Carlos, né, que pesquisa há mais de 2 décadas sobre esse tema, eu gostaria de te perguntar sobre como é que você vê, né, o 8 de janeiro, né? Você tem uma opinião que tem compartilhado com as pessoas através de artigos, de aulas, tem se posicionado. Então, eu queria que você dividisse com quem nos acompanha nesse momento a sua visão a respeito. É uma visão um pouco heterodoxa a respeito do 8 de janeiro, tá? É, ela não bate exatamente com aquela que está sendo produzida, vamos dizer assim, no entendimento da Polícia Federal, do STF e tal. Eu acho E que Procuradoria-Geral da República. PGR, eu acho assim, a gente precisa conectar a eventos que estão numa duração um pouco maior, essa coisa, que é quando começa, de fato, vamos dizer assim, a esquentar o clima entre Bolsonaro e o judiciário, tá? Como esses eventos estão conectados e o que os militares, que do meu ponto de vista, sempre foram, vamos dizer assim, os reais mandatários, né, do poder, do próprio governo Bolsonaro. Eu enxergo ele mais como uma espécie de laranja operando para eles, embora, evidentemente, ele tenha todos os benefícios pessoais que ele vai colher disso, e é inegável que ele tenha construído uma base carismática de poder, mas ele é uma pessoa que, enfim, tem mil constrangimentos, tá? Que poderiam ter sido acionados o tempo inteiro, enfim, desde antes da eleição, né? Mas se a gente pega como começou a candidatura dele, que era um negócio completamente surreal, inimaginável e tal, em 2014, a gente vai ver que ele lançou a candidatura dele dentro da Academia Militar das Agulhas Negras. Dos Agulhas Negras, né? Exatamente. Isso acontece assim, que não existe esse acaso no mundo militar,
cotidiano, ritual, etc., entendeu? Não é que ele estava lá enfim, escorregou numa banana e encontrou 200 pessoas ali perfiladas e fez um discurso. Para isso tudo ocorrer, ele teve autorização, entendeu? Do comando que estava ciente, de ponta a ponta, do que estava O acontecendo. espaço foi aberto para que ele, digamos assim, adentrasse cada vez, politicamente, de modo cada vez mais explícito digamos, nas entranhas, né, dos espaços militares, né, dos quartéis das Forças Armadas, né, para que pudesse ter a chance de tentar cooptar essas pessoas, né, e se E não só. aproximar e trabalhar alguma identificação, né? E não só. Esse evento que tem na AMAN é um evento, enfim, central na vida militar, está todo mundo prestando atenção àquilo. Todo mundo dentro do universo militar. Quando o sujeito vai e faz um negócio desse lá, quer dizer, por que que foi escolhido aquele lugar e aquele momento para ser feito isso? Bom, o momento foi claro, porque foi duas, 3 semanas depois da vitória da Dilma no segundo turno de 14, tá? Então, não poderia ter momento mais simbólico para isso. Por que aquele lugar? Porque aquele lugar é uma espécie de, sei lá, é uma antena, entendeu? De transmissão para dentro do mundo militar do que está acontecendo, é, de quem vão ser os futuros comandantes, quem está aparecendo ali, como que você dispõe as pessoas no palanque, significa que tipo de aliança está sendo montada ali. Quando o Bolsonaro faz isso, ali ele faz porque os militares fazem aquilo lá para ser visto pelo próprio exército e todo mundo ter o entendimento ali dentro de que eles estavam construindo uma candidatura. E são 4 anos que eles tiveram para fazer isso. E aí, se você se lembrar bem, em 2018, eles bombardeiam a imprensa com histórias de que tudo foi sem querer, de que o Mourão foi sem querer na última hora, de que, enfim, a candidatura do Bolsonaro aconteceu como se fosse um espirro, totalmente imprevista, a popularidade dele e tal. Mas houve, na verdade, uma autorização e um planejamento, né? Houve, porque ele repetiu esses eventos, e também na Força Aérea e na Marinha, em 15, 16, 17, 18, tá? E não só. Em 17, por exemplo, isso eu consegui ver, né, as filmagens da formatura da AMAN, ele estava no palanque do lado do Mourão já. Desde 15, o Mourão estava aparecendo em programas de televisão lá da Rede Pampa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, que é vamos dizer assim, também é um lugar central onde essas campanhas de militares se realizam, falando em candidatura a Bolsonaro, ou seja, isso já estava sendo costurado faz tempo. E aí eles dão a entrevista como se assim, falhou o vice-príncipe lá, o Orleans, né? Falhou o vice não sei o quê, então, como última A alternativa, candidatura de Aécio, né, que na é, verdade, na época em que as discussões eram coxinhas contra petralhas, como se referiam, né, é, e alguns vestiam aquela camisa, a culpa não é minha, eu votei no Aécio, e de repente o escândalo de corrupção desaba sobre o próprio Aécio, né, e na verdade há um outro segmento para além dos militares que ficaram, digamos assim, meio que desnorteados, sem saber que rumo seguir, né, porque do ponto de vista do discurso já não tinham mais o que dizer, né? Talvez daí o próprio personagem de Bolsonaro começa a aparecer com mais força, inclusive pelo seu discurso cada vez mais radical, né? claro, corrupção sobre o Aécio, que era uma alternativa, corrupção sobre o Temer, lembra bem do caso lá da JBS também, que afundou a aliança que ele tinha feito com o setor aí realmente golpista, né, que, enfim, tinha tirado a Dilma, então inviabilizou todo o setor PSDB, PMDB, né, que se colocava nessa época, prendem o Lula, então sobra o quê? O espaço para o cara que estava construindo a alternativa dita antissistêmica e tal, que era uma coisa que estava bombando desde 2013. Bom, seja como for, o Bolsonaro então entra na presidência da República, e aí o que que acontece?
né, por N razões, quando o Lula começa a ser viabilizado de novo, e isso coincide com uma série de movimentos dentro do STF que já começam a perceber que seria um problema, entendeu? Deixar o Bolsonaro solto com a vitória em 22 garantida por falta de concorrência, aí o Bolsonaro começa a esquentar contra o STF, mas, enfim, se abre uma possibilidade real dele perder a eleição. Nesse momento, os militares que não são idiotas, eles abrem um duplo caminho, o que a gente chama, enfim, de uma estratégia de pinça. Um pedaço continua sendo fiel ao Bolsonaro, mas construindo vamos dizer assim, a imagem de que é o Bolsonaro que está cooptando eles por uma estratégia golpista, etc. e tal. E Inclusive, isso fica. Sim, pode concluir. O outro pedaço. o outro pedaço começa a se colocar como a ala legalista. Então, o que acontece logo em 21? Ele tem aquela briga briga, entre aspas, com os comandantes militares, bem que ocorre dia 30 de março. A gente sabe que dia 31 de março, tá, além de tudo, a data onde ocorrem as promoções, as movimentações. São 2 vezes por ano, 31 de março é uma delas. Eu acho que aqui ocorre mais. Quer dizer, já era previsível que pudesse ocorrer dentro da coisa institucional algum nível de mudança, mas isso é colocado para a imprensa como se o Bolsonaro tivesse brigando com uma ala resistente, legalista, que começa a espalhar a história de que exército, principalmente, é instituição de Estado e não de governo. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem jogo duplo, porque continuam liberando, entendeu, militares da ativa para participar de cargos do governo, continuam endossando a história de comissão militar para fiscalização de urna, e tudo mais que a gente viu. Então, eles armaram. Inclusive, professor, abrindo um parênteses, né, você falando dessas duas linhas de atuação, desse jogo duplo dos militares, no primeiro ponto que o senhor tocou, professor Pedro, ficou muito claro, né, no desenvolvimento, de quando a gente acompanha essa história toda, né, ficou muito claro de como isso se reflete até na própria denúncia da Polícia Federal, na segunda denúncia da Polícia Federal, né, depois do começo da investigação, na aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral da República e no acolhimento dessa denúncia por parte da turma do STF, né, que teve Alexandre Moraes como relator, né, que se, ao invés de, por exemplo, como eles dividem em alguns núcleos, né, que até 6 núcleos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado, nesse segmento, entre os 5 núcleos, um deles se chama, ao invés de se chamar núcleo militar, por exemplo, se chama núcleo de incitação aos militares, como se fossem pessoas inocentes que foram vítimas influenciadas, né, por ele para caírem nessa história, né? E que só não teria acontecido porque um setor não permitiu, Pois mas é, que o setor que de certo modo não concordou, entre aspas, né, hoje continua ocupando espaços dentro do próprio governo Lula após a conciliação feita pelo ministro Múcio, né? pois é. Então, mas esse aqui é o ponto que eu acho que é a chave para entender essa coisa, porque, assim, como a maior parte de nós desconhece como funciona internamente o mundo militar, entendeu? Enfim, eu, como antropólogo, procurei pesquisar isso a vida inteira, como são as regras, como se dá o processo de conhecimento das coisas lá dentro, como que funciona uma cadeia de comando, como é que é a hierarquia, etc, etc. Olha, não existe a menor possibilidade dos comandantes não estarem sabendo o que estava acontecendo com seus subordinados. Ou seja,
se a coisa estava dividida ali, assim, desse jeito, isso era um jogo tácito, entendeu? Não foi feito nada para Exato. impedir. No mínimo, os militares cometeram, os que sabiam, quando chegamos no 8 de janeiro, né, os que sabiam da tentativa de golpe, da minuta do golpe, que discutiram tudo isso, né, mesmo aqueles que, entre aspas, não anuíram ou não aceitaram, que inclusive o general, é, que era o comandante do Exército, Freire Gomes, se não me falha a memória, foi Uhum. excluído, inclusive, da denúncia, porque não teria sido aceitado e foi atacado pelos demais, né? Então, no mínimo, se cometeu um crime de prevaricação diante de algo tão grave que se sabia, não houve nenhum pronunciamento público, nenhum pronunciamento contra tudo isso. É pior do que prevaricação até, porque seria perda completa da autoridade de comando, exceto se a gente pensar numa única possibilidade, a possibilidade de que essa coisa estava sendo construída por querer. Ou seja, o que significa estar sendo construída por querer? Significa que, de fato, para a instituição, ela acabaria lucrando mais com a ideia de que um pedaço mínimo de pessoas treslocadas, cooptadas pelo Bolsonaro, agiu para fazer aquele negócio, mas a grande resistência foi a deles próprios que impediram o golpe de acontecer, e eles passam para a história como os democratas que foram, enfim, os fiéis do não Que acontecimento. preservaram a instituição, o Estado Democrático, a Constituição, o Estado Democrático de Direito, né? Exatamente. Ou seja, o que eles tinham ali, entendeu? Um ganha-ganha para eles, né? Aí a gente Ou pode dizer, seja, esse grupo aqui vai e tenta fazer o golpe, se der certo, deu certo, aí vai todo mundo junto. Mas, do outro lado, se não der certo, a gente segura as pontas aqui e negocia os espaços para permanecer atuando, né, com espaço de poder, né, tanto que, mesmo com a volta de Lula ao poder, no seu terceiro mandato, não se viu, digamos assim, nenhuma mudança mais profunda, inclusive, é, dentro da estrutura militar, né, permaneceu tudo como estava. bom, só para mencionar um pequeno detalhe, que não é nada pequeno, mas enfim, o general que era comandante da AMAN em 2014 e permitiu a campanha do Bolsonaro lá dentro, você sabe quem é, né? É o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Então, assim, General Tomás Paiva. é sempre um problema quando a mesma as mesmas, Vão-se alguns anéis e ficam-se os dedos, as mãos e o corpo inteiro, né? quer dizer, quando os mesmos personagens que criam o problema depois apresentam a solução, a gente tem uma questão que é enrolada, entendeu? Eu acho, enfim, complicado, porque me parece aquele jogo que é assim, né? O sujeito faz uma questão, ele bota um laranja para conduzir essa questão, o laranja acaba se tornando um problema, e aí ele joga todo o problema no colo desse laranja, enfim, e acaba se isentando como a pessoa que denunciou o laranja, vamos dizer assim, né? Então ele acaba ganhando num processo desse. E esse é que eu acho que foi, vamos dizer assim, o jogo ali do 8 de janeiro, que eles Perfeito. produziram um jeito de fazer a bomba estourar no colo do Bolsonaro, porque, de certa maneira, eles precisavam se livrar desse negócio para ganhar do outro lado, como eles estão ganhando, fartamente, no E governo. na sua visão, como você acha que o Bolsonaro e aqueles que estão no processo de uma aparente punição, como você acha que eles se sentem, né? Conscientes de que fazem, de que tudo isso faz parte do jogo entre eles, ou na verdade como vítimas de um setor das Forças Armadas que acabou traindo e deixando eles pagarem o pato sozinho, digamos? Essa é uma excelente pergunta, para a qual eu talvez não tenha a resposta é, precisa. Eu acho assim que até certa medida o Bolsonaro sempre foi ciente das limitações dele, né? Agora, o jogo tácito que sempre foi estabelecido com ele olha, é, você é uma pessoa com 1000 pontas soltas, mas você vai entrar aqui
e, e nós vamos ser a sua blindagem. Um escudo de proteção, né? E assim, né? E isso foi o governo inteiro, tanto que quando, enfim, aparece esse novo modelão político, que enfim, esse que foi estabelecido com o Congresso, isso foi pensado pela cabeça do general Ramos ali. Assim, não tinha governo, então joga tudo aí na mão do Congresso que a gente consegue essa base orgânica. Terceirizou seu orçamento e políticas públicas ao Congresso, inclusive quando se colocou o Ciro Nogueira, né, E senador do Centrão, lá do Piauí, do PP, para ser o chefe da Casa Civil, né, dentro no coração do Palácio do Planalto. Né, e daí veio o orçamento secreto, né, o monstro que foi criado até hoje se tem dificuldade de colocar rédeas sobre ele, né? isso, porque o ponto deles olha, a gente fica aqui e se infiltra em tudo quanto é coisa que nos interessa, e aí é preciso pensar o que interessava a eles. Interessava setor de comunicações, setores estratégicos de defesa, conseguir contratos de defesa, infraestruturas críticas. Porque aí eu te pergunto, professor, por que a área de comunicação sempre foi interesse dos militares? Isso é histórico, né? Inclusive, quando a gente pensa a própria chegada do rádio, antigamente, né, e tantos outros, e hoje com as plataformas de redes e mídias digitais, você tem sempre aí, de alguma maneira, né, os militares por trás de tudo isso, né, com uma certa ascendência. Muitas vezes são tecnologias que vêm, são derivadas, que vêm posteriormente à ocorrência de algumas guerras, né, fora do Brasil, inclusive, né, protagonizada por outros países. Porque isso é controle, entendeu? Hoje, por exemplo, se você pegar, enfim, talvez o maior montante de capital que exista hoje é capital financeiro, ele é inteiro baseado em dados, em transmissão de dados e tal. Esse é o setor mais sensível que tem. Se você estabelece uma sinergia, entendeu, dentro do setor de comunicações, infraestruturas críticas, etc. e tal, com o setor financeiro capitalista, você tem um sistema na mão, isso de um lado. De outro, é o que vai te permitir montar 1000 dossiês, entendeu? E ter todo mundo na sua mão. Então, a gente precisa entender por que que é impossível mexer com os militares, é impossível, tá? Aí, todo mundo pode estar se perguntando agora, mas e os generais que vão ser presos, etc. e tal. Bom, a gente tem que, primeiro, pensar, se eles vão ser presos mesmo, né? Isso é uma questão. O Bolsonaro, eu até acho que vai, o Braga Neto, possivelmente, eu acho que vai ter algum problema. Se forem, assim como enfim, já está lá, né, enfim, na prisão, mas o que é uma. Bolsonaro, se for, eu acho que vai acabar indo para uma prisão militar, o que tá dentro de um clube para ele fazer palanque político ali dentro, entendeu? Eu acho que é uma situação complicadíssima. Enfim, parece a prisão que o Pablo Escobar mandou montar para ele lá na Colômbia, mas vira um bunker de atuação para esse grupo. Então, precisa ter cautela em analisar tudo isso e ver que realmente a Sem bomba está dúvida. estourando no colo desse monte de bagre aí que, enfim, protagonizou essa coisa lamentável no dia 8 de janeiro, a cabeleireira, ou não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Então, eu acho assim, Professor, e infelizmente, como o tempo passa muito rápido, né, e a entrevista é excelente, mas para a gente finalizar, uma última pergunta, eu gostaria de compreender qual é a sua percepção em relação a esse desejo, essa vontade antiga dos militares de alguma maneira, estarem presentes, participando da política. É simplesmente um desejo humano pelo poder, como uma parte dos seres humanos tem, né? Ou, na verdade, existe alguma conexão, alguma subserviência em relação digamos assim, conexões internacionais, né? Você vê que o próprio golpe militar, a atuação dos militares no Brasil no passado, né, de 64, teve financiamento, participação, por exemplo, dos Estados Unidos, e isso revelado depois, né, por documentos oficiais americanos, né, inclusive até pela morte praticada pelo Estado brasileiro, autorizada por presidentes militares dentro do Palácio Planalto, na época da ditadura, mas isso tudo parece que permanece, né? Então, como é que o senhor vê
é simplesmente um desejo, vamos chamar de natural, de humanos que estão vestidos de farda quererem ascender ao poder e fazer algo, ganhar dinheiro, vamos dizer assim, ou tem algo mais por trás disso, para a gente finalizar? Eu acho que, assim, de um lado, tem uma longa duração aí, que vem desde a época pré-golpe de 89, tá? Quando eles já se consideravam uma elite mais esclarecida do que aquela do Império, que eles eram os positivistas e tal. Então, isso sempre foi uma característica, entendeu? Da construção interna, ideológica deles. Eles acham que os civis são um bando de incompetentes nesse país, que não tem elites. E se veem como o salvador da pátria, né? Isso vem Garantidor como da Constituição. uma possibilidade de fazer, vamos dizer assim, a ligação orgânica para um projeto de país que essa elite precisa. No passado, eles consideravam que deviam fazer isso diretamente, assumindo o poder. Agora, eles acharam essa nova fórmula, Para combater o comunismo, né? Como se que é o dizia. controle político indireto. De outro lado, isso aí que é a fome, encontrou a vontade de comer uma coisa que começou a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente lá nos Estados Unidos, né, que foi a construção de um poder militar que meio que se imbricou ao capital, né, e ao setor midiático, né, enfim, aquilo que se chamava de complexo industrial militar e que hoje é o complexo financeiro, big tech, e continua, né, militar, que é isso que às vezes alguns chamam de Estado profundo, etc. e tal. Então, eles têm ciência aqui disso, de que esse é um modelão, entendeu? Que foi se reproduzindo aí pelo mundo, e aqui eles querem fazer a mesma coisa, entendeu? E a Mas cúpula militar brasileira é treinada pelo Exército Americano, né? eles têm muitas afinidades ali, né? E o Haiti foi um grande laboratório para as viagenzinhas deles para Washington e Miami para continuar esse processo de intercâmbio que tem ali. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, eu acho que tem esse processo todo. E isso é um ponto que vai ser difícil arrancar deles, viu? Perfeito. Vamos à luta, que com o tempo a gente, né? A luta não para e vamos tentando fazer a nossa parte. É Mas eu isso, Rob. gostaria de agradecer a participação do professor Piero Leiner, professor titular de Antropologia da Universidade Federal de São Carlos, né, pesquisador há décadas desse tema militares e política. Eu agradeço a participação no Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para as suas palavras aí junto a todos aqueles e aquelas que nos assistem e nos ouvem nesse momento, professor. Eu só quero agradecer muito a oportunidade e a paciência de todas e todos em ouvir as nossas considerações aí. Muito obrigado, Robson. Obrigado, professor. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.